Salve, torcedor tricolor! Chegou a hora de atualizar e ficar por dentro das últimas notícias do único brasileiro tricampeão do mundo, o nosso querido São Paulo Futebol Clube. Mas antes disso, fortaleça com o seu like e a sua inscrição no canal, que é super importante. Seja membro do canal e nos ajude a manter os conteúdos aqui na plataforma. Seja muito bem-vindo e bora pro vídeo! Voltamos com mais uma dose da realidade que assola o nosso clube. E se você achava que a novela do Marcos Leonardo tinha terminado, pense de novo. Ela só ganhou um novo capítulo, mas agora com uma cobrança direta e pesada da torcida organizada. O não acerto com o atacante, depois de uma negociação que virou um circo no último dia da janela de transferências, fez a paciência de todo mundo ir para o espaço. E o recado mais forte veio de onde menos se esperava, da principal organizada do clube, a Independente. O Beibre, um dos líderes da torcida, foi para as redes sociais e não economizou nas críticas. Ele foi direto ao ponto e jogou na cara de todo mundo o que a gente já suspeitava, a falta de profissionalismo e a farofada nos bastidores. O Beibre foi taxativo. O vazamento da negociação foi o principal responsável por tudo ter dado errado. E ele jogou a responsabilidade em cima da diretoria, pedindo a cabeça de todo o departamento de futebol, liderado pelo Carlos Belmonte. Ele chamou a diretoria de ingênua e brincalhona e chegou a acusar os conselheiros de mamarem privilégios e desrespeitarem o torcedor. As palavras são duras, mas refletem a indignação de quem viu um negócio que poderia mudar o patamar do time virar um fiasco por pura amadorismo. Ainda teve tempo para criticar a imprensa, acusando-a de fazer teatro e de alimentar falsas esperanças. E a gente, a torcida, fica no meio disso tudo, sem saber em quem acreditar. Mas uma coisa certa: quando a torcida organizada, que geralmente está alinhada com a gestão, vira a casaca e parte para o ataque, é porque a situação está crítica. E é mais do que claro que essa farofada custou caro e a conta já está chegando. E você, torcedor, concorda com a torcida organizada? Acha que o vazamento foi o principal culpado pela falha na negociação? Acredita que a diretoria de futebol deve ser demitida por essa e outras incompetências? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber se vocês acham que essa falta de transparência e profissionalismo tem que acabar de vez. Voltamos com mais uma atualização sobre o possível desmanche no elenco do São Paulo. E parece que a diretoria resolveu finalmente tomar uma atitude mais audaciosa, mas, claro, sem deixar de lado a nossa crítica. O São Paulo, de olho nas propostas que chegaram, fez uma contraproposta ao Paphos, time do Chipre, pelo lateral esquerdo Patrick. E a gente pode dizer que a diretoria dessa vez resolveu pedir um valor mais significativo. O tricolor agora pede 200 mil euros, cerca de 1,2 milhão de reais, pelo empréstimo do jogador. E, além disso, exige uma obrigação de compra de 50% dos direitos econômicos por 2 milhões de euros, aproximadamente 12,7 milhões de reais, caso o atleta cumpra algumas metas. A gente sabe que o São Paulo recebeu duas propostas, uma do Chipre e outra dos Emirados Árabes. A oferta árabe era uma espécie de tiro no escuro, com um valor baixo pelo empréstimo e sem garantia de compra. Já a do Chipre, mesmo que com um valor inicial menor, tinha a opção de compra. E a gente se pergunta: por que a diretoria não tenta manter esse jogador que, embora não seja titular, é uma peça importante no elenco? A gente está no meio da temporada, na reta final da Libertadores, e a cada notícia o elenco parece encolher. É um verdadeiro jogo de azar, e quem paga a conta, mais uma vez, é a torcida. Patrick, desde que estreou, já fez 38 jogos e é uma das opções para a lateral. A diretoria parece mais preocupada em fazer dinheiro do que em manter um time competitivo para o restante da temporada. É por isso que a gente precisa ficar de olho, porque essa gestão parece que não vai parar de surpreender a gente. E você, torcedor, o que acha dessa contraproposta do São Paulo? Acha que a diretoria está fazendo certo em tentar vender o jogador ou deveríamos manter o Patrick no elenco para ter mais opções? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa nova atitude da diretoria. Chegamos a mais um capítulo dessa montanha-russa que é a gestão do São Paulo. E, pela primeira vez em muito tempo, a diretoria surpreende e toma uma decisão que parece fazer sentido.
A gente noticiou nos últimos dias que a diretoria estava negociando a saída de jogadores, mas, desta vez, as coisas foram diferentes. O São Paulo optou por recusar as propostas de Botafogo e Fortaleza e manter o volante Luan no elenco. Essa decisão, a gente tem que admitir, é um respiro de lucidez em meio a tanto caos. Luan, que já foi fundamental no título paulista de 2021 com o próprio Hernan Crespo, voltou a ganhar a confiança do técnico, e a diretoria, ao que parece, finalmente percebeu que a gente precisa de um elenco forte, e não de um desmanche. É até irônico que, depois de ser completamente escanteado por outras gestões, Luan volte a ser valorizado com o retorno de quem o fez brilhar. Ele chegou a treinar separado do elenco principal e foi reintegrado sem ter muitas oportunidades, mas com a volta de Crespo, ele voltou a ter minutos em campo. A gente não pode ignorar que essa decisão é um reconhecimento, ainda que tardio, do potencial do jogador. É um passo na direção certa, que mostra que a diretoria, talvez, esteja finalmente entendendo a importância de um elenco completo, e não de ficar negociando peças importantes na reta final de uma temporada. É bom ver que, pelo menos uma vez, a gestão ouviu a voz da razão. Mas a gente continua de olho, porque uma andorinha só não faz verão. E você, torcedor? O que acha dessa decisão de manter o Luan? Você acredita que ele pode ser um jogador importante para a reta final da temporada? Ou acha que o São Paulo deveria ter negociado ele para tentar fazer caixa? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber se vocês, assim como a gente, estão aliviados com essa notícia. Torcida tricolor, chegamos a um momento de total transparência e, infelizmente, de muita preocupação. Um relatório detalhado, feito por uma comissão do próprio Conselho Deliberativo do São Paulo, veio à tona e mostra o que a gente já suspeitava. A gestão financeira do clube está em uma crise profunda e a situação é bem mais grave do que a diretoria tenta nos fazer acreditar. O documento, que nossa equipe teve acesso exclusivo, é um verdadeiro tapa na cara da atual administração. Ele prevê um déficit milionário para o final de 2025, um aumento assustador da dívida e mostra que os gastos da gestão estão completamente fora de controle. O relatório é implacável. Ele aponta que, na primeira metade de 2025, as despesas do clube cresceram 20% a mais que as receitas. Parem e pensem nisso por um segundo. A diretoria está gastando muito mais do que arrecada. E o pior, o Morumbins, que deveria ser uma fonte de renda, teve seus custos duplicados. Que tipo de gestão é essa que permite uma farra com o dinheiro do clube? Os números são absurdos. O São Paulo, que previa um superávit, gastou quase 55 milhões a mais do que o orçado nos primeiros 6 meses do ano. E a previsão é que o clube feche o ano com quase 120 milhões no vermelho. Um buraco gigante que a gente não sabe como será tapado. O único alento, segundo o relatório, é a venda de jogadores. O São Paulo, mais uma vez, se apoia na nossa base e nas vendas de joias para tentar equilibrar as contas. O clube já arrecadou mais de 100 milhões com a venda de atletas, mas a previsão é que precise de mais 120 milhões para o segundo semestre. A gente precisa perguntar, é essa a gestão que queremos? Uma gestão que vive de vender o futuro do clube para cobrir o desastre do presente? A dívida, que já é gigantesca, pode chegar a R$1 bilhão. Isso é um absurdo. O relatório, no entanto, sugere algumas saídas, como a reestruturação financeira e até uma recuperação extrajudicial, que é um nome bonito para dizer que o clube está quebrado. A diretoria tenta acalmar os ânimos com a aprovação de um fundo de investimento para a base. Mas será que é suficiente para resolver esse rombo? E você, torcedor, o que acha desse cenário catastrófico? Acredita que a diretoria vai conseguir reverter essa situação? Ou essa gestão da farra já passou de todos os limites? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. É hora da gente cobrar e exigir transparência e responsabilidade. E claro, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para a gente continuar essa luta por um São Paulo mais sério e profissional. Ah, e se você quiser ajudar a manter os conteúdos aqui na plataforma, vire membro do canal e, se aparecer a opção para hypar, fortaleça. Até o próximo vídeo e vamos São Paulo!